está escrito assim no versículo de número 12: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha. Nós vamos ficar somente com a parte A, tá bom? Se você puder, repita comigo o tema. Diga assim: mulher, jardim fechado. Vamos lá, nessa introdução, sem enrolar, mas eu preciso fazer a introdução. Nós vamos entender que, de forma literal, o livro de Cantares se refere ao amor entre um casal, Salomão e Sulamita. Vocês entenderam, né, irmãs? Eu falei Cantares 4:12. Achei que vocês estavam procurando. De forma literal, esse livro trata-se de um relacionamento profundo entre o rei Salomão e a sua amada Sulamita. Mas de maneira alegórica, esse livro pode ser interpretado para expressar o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. À luz de 1 Reis 4:32, Salomão, o autor desse livro, como nós até aprendemos com um pastor também um dia desse, Salomão foi responsável por escrever 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, mas o livro de Cantares é, sem dúvida, o mais excelente de todos os cânticos. E nós vamos compreender também, à luz de 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, que Salomão ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. 1.000 mulheres. 1.000 mulheres, era muita mulher, né? Mas nenhuma dessas mulheres ocupou um lugar tão especial no coração do rei como a jovem Sulamita. É tão provável isso que em Cantares, você pode observar aí, capítulo 6, versículo 9, ele se expressa dessa maneira: uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida daquela que a deu à luz. Vendo as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas e as concubinas a louvarão. Certo dia, o rei Salomão desceu do seu palácio, se despiu da sua glória, tirou as suas vestes de rei, tirou a sua coroa, e ele foi onde estava a sua amada Sulamita, disfarçado de pastor. Sendo ele rei, ele se despiu das vestes reais e ele se vestiu de pastor, e ele foi na vinha onde estava a Sulamita declarar o seu amor para com ela. Falando em declaração de amor, eu vou me lembrar do que está em Filipenses 2:6. Jesus, ele demonstra o quanto nos amou, quando a Bíblia nos diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E se isso não for amor, como diz louvor, o oceano secou. Quem se sente amado pelo rei aí, dá um brado de glória a Deus. Aleluia. Interessante que quando eu leio a Bíblia, eu descubro que Deus não tem dificuldades em honrar pessoas das partes baixas. Por quê? Porque a amada do rei Salomão, ela não foi tirada da corte antes de se tornar a esposa do rei, antes de se tornar rainha. Ela teve uma vida muito difícil. Ela trabalhava duramente nas plantações de uva, e ela guardava a vinha dos irmãos. Ela mesma se expressa dizendo: a vinha que me pertence, essa eu não guardei. Por quê? Porque os irmãos obrigavam ela a trabalhar duramente cuidando da vinha deles. Então ela era uma jovem simples, uma moça muito simples, e ela não foi tirada dos lugares altos. Ela foi tirada das partes baixas antes de se tornar rainha, antes de fazer
parte da realeza. Deus não tem dificuldade nenhuma em tirar quem Ele quer das partes mais baixas e honrar. Ele fez isso com Ruth, Ele fez isso com Esther, Ele fez isso com Sulamita, Ele fez isso e vai fazer isso na minha e na tua vida em uma proporção mais elevada. Eu quero que você memorize isso. Deus é um Deus de coisas simples e Deus não tem dificuldade nenhuma em tirar pessoas que estão em partes baixas e colocar em lugares altos, mas para glorificar o nome dele. Entenda que dentre as declarações que o rei faz à sua amada, a declaração que aparece no versículo 12 do capítulo 4 é a declaração que tomaremos como base para a mensagem dessa noite. Jardim fechado és tu, irmã minha. Essa foi a declaração. E quais são as razões porque o noivo compara a sua noiva Sulamita com o jardim fechado? Memorize, preste atenção que a mensagem aqui tem conteúdo. Primeira razão, Salomão compara ela com o jardim fechado para exaltar a pureza, porque ela era virgem. E de igual modo a igreja, quando o Senhor considera e trata a sua igreja como um jardim fechado, Ele está exaltando a pureza da sua igreja. Por isso que eu digo, mulher, que você é um jardim fechado, porque você é a igreja do Senhor Jesus. Segunda coisa, Ele a considera um jardim fechado para identificar que ela tinha um dono, porque jardim fechado é uma propriedade particular. E toda propriedade particular tem um dono, diferente de uma praça pública, que quem quiser pode brincar, sentar, correr, fazer o que quiser, porque a praça é pública. O jardim fechado, propriedade particular, chame como você quiser, porque é a mesma coisa, não tem como quem quiser ter acesso a entrar. Porque toda propriedade particular, ela tem limites e demarcações. Então entenda uma coisa, quando o Senhor nos vê como um jardim fechado, Ele não quer que o mundo tenha acesso a nós. Nós estamos fechados para o mundo e por isso nós somos considerados um jardim fechado. E por isso nós somos a propriedade particular de Deus. 1 de Pedro 2:9 reforça esse pensamento de que somos a propriedade particular do Senhor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Eu venho profetizar com a autoridade de Deus nessa noite, e eu venho te dizer algo: você não é um terreno baldio, você não é uma praça pública, você é um jardim fechado. Você tem dono, sua casa tem dono, sua família tem dono, seu ministério tem dono. Você não é qualquer uma, e por isso o Senhor te trouxe nesse culto para te falar que você tem um dono. Rimicalabaiaçu. Esse dono, ele tem ciúmes. Esse dono tem ciúmes da gente. Na epístola de Tiago 4:5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Esse dono tem zelo. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, na sua segunda epístola, no capítulo 11, no versículo de número 2, ele vai dizer: o zelo que tenho por vós é um zelo de Deus. E uma das principais características também desse Deus, que é o dono da igreja, que tem ciúme da igreja, que tem zelo pela sua igreja, é que Ele é um Deus santo. 1 de Pedro 1:15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Então o que eu quero que você compreenda é que quando o Senhor Jesus
compara a sua igreja com um jardim fechado. Quando Salomão olha para a Sulamita e diz jardim fechado, é Jesus olhando para a sua igreja e dizendo: igreja minha, eu considero você, igreja, como meu jardim fechado. O padrão do nosso relacionamento com Deus é o padrão do jardim fechado. E a ideia do jardim fechado é bastante simples. O mundo não tem acesso à nossa vida. O mundo não nos calça, o mundo não nos veste, o mundo não rege a nossa vida, o mundo não educa a nossa vida, porque o mundo não tem acesso à nossa vida. O mundo não te veste, o mundo não te calça, o mundo não te rege, o mundo não te educa, porque você é igreja. E mundo e igreja são dois mundos totalmente distintos. Nós precisamos, igreja, escolher. Chegou o tempo. Nós precisamos escolher o que nós queremos fazer da nossa vida. Ou você se parece com Deus e desagrada o mundo, ou você se parece com o mundo e desagrada a Deus. Uma igreja que parece com o mundo não agrada a Deus. E uma igreja que parece com Deus desagrada o mundo. Quantas pessoas inventando moda, pintando igreja de preto, fazendo um monte de coisa, achando que estão fazendo certo. Toda igreja que se parece com o mundo, ela pode ser aplaudida e aprovada na terra, mas ela já está reprovada por Deus. Todo crente que anda como o povo do mundo, ele pode estar sendo aplaudido aqui, mas ele já foi reprovado lá. Por isso que o Senhor te trouxe aqui para te dizer: filho, filha, eu tenho algo profundo contigo sobre a face dessa terra, e eu não quero que você se corrompa com a moda do tempo atual. O que eu tenho na tua vida é diferente. O que eu tenho na tua vida é algo diferente e profundo. Eu quero que você tenha responsabilidade com a confissão que você fez, porque você não aceitou Jesus, obrigada. Você aceitou Jesus porque você entendeu que o caminho é esse. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você se sentiria se após você ter limpado a sua casa, as mulheres que amam limpar a casa, nós, né, que gostamos de limpar a casa, não que os homens não limpam, mas papel para a mulher, né? Então, imagine aí, mulher, você limpa a sua casa, deixa ela brilhando, e alguém intruso entra na tua casa e começa a jogar terra na tua casa, lixo na tua casa, um monte de porcaria dentro da tua casa. Como é que você ia se sentir? Eu tenho certeza que ninguém aqui ia ficar feliz com um negócio desse. E o que tem a ver isso com a pregação? Tem muita coisa a ver. Um dia, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden. Para quê? Para cultivar e guardar o jardim. Só que Deus deu uma ordem para a mulher e também para o homem: vocês podem comer do fruto de todas as árvores, mas vocês não toquem no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que está localizada no meio do jardim. Interessante que Deus mostra a parte boa e a parte ruim. O Senhor sempre vai apontar uma parte boa e Ele sempre vai trazer a consequência de uma coisa que não é boa. Diferente do diabo, que ele só mostra a parte boa. Só mostra a parte boa para poder enganar o camarada, para poder enganar a mulher. E aí o que acontece? Que a serpente, a mais astuta de todas as aliemárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, ela estava sendo agora usada pelo inimigo. O inimigo disfarçado de serpente, entenda como você, aleluia, como você entender, né, dá certo. Entenda que quando a serpente está disfarçada ali, ela vai induzir a mulher a comer do fruto do qual o Senhor Deus disse para ela não comer. E quando ela vai induzindo a mulher, ela vai querendo transformar a verdade de Deus em mentira. Deus tinha dito: vai morrer se comer do fruto, e ela disse: não vai morrer. Se comer do fruto não vai morrer coisa nenhuma. Se comer do fruto, vai ser como Deus. Porque em toda época a serpente maldita sempre vai trabalhar
para transformar a verdade de Deus em mentira. Deus acaba de falar uma coisa: vigia, senão você morre. Não toca aqui, senão o negócio não vai dar certo. Anda por aqui, porque senão isso traz consequência. Aí vem a serpente enganando as mentes e dizendo: não, é mentira, isso não vai acontecer não, pode continuar fazendo desse jeito mesmo. Entenda que você tem que ter um conhecimento profundo das Escrituras para você não enveredar por doutrina de demônios e por tudo aquilo que não tem nada a ver com o que Deus falou. Alamassurica. E quando a mulher, ela se deixa ludibriar, comendo do fruto, dando também ao esposo, sabe o que acontece? A Bíblia vai nos dizer que o homem foi expulso do jardim. E você já vai entender o porquê que eu fiz a citação da casa. Da casa que você, se você limpar a casa e alguém sujar a casa, como você se sentiria. Vamos entender aqui em Gênesis capítulo 3. O Senhor lançou, e no versículo 23, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. O Senhor colocou até porteiros no jardim, para guardar o jardim. Os querubins, eles vão guardar agora o jardim. E o Senhor colocou uma espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida. O homem, ele foi expulso do jardim. E agora, uma espada inflamada e os querubins estão guardando o caminho da árvore da vida. Mas o que é que acontece? É que o Senhor Deus enviou o seu Filho unigênito. E o sangue que esse Filho unigênito derramou, limpou a sujeira do jardim. A sujeira do jardim do Éden, ela foi retirada com o precioso sangue de Jesus. E o acesso que o homem havia perdido à presença de Deus, o homem recuperou. É tanto que no livro do Apocalipse, capítulo 22 e versículo 14, o Senhor vai usar João para dizer: bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então entenda que quando você se mantém vigilante, fechando o jardim que é a sua própria vida, o inimigo não tem como lançar sujeira aí, porque ele não pode mais sujar o jardim do Éden. Já foi limpo o jardim, mas o jardim que ele quer sujar agora é a sua vida. Por isso que você tem que manter o jardim da sua vida fechado. É interessante, irmãos, que o primeiro Adão, ele morreu no jardim, mas o último Adão, ele vai ressuscitar no jardim. É tão provável que João escreve que quando Maria foi ao sepulcro chorar o corpo do mestre, depois de ter dialogado com os anjos, Jesus se coloca em pé e conversa com ela, dizendo: por que choras e o que procuras? E ela está confundindo Jesus com o jardineiro, porque Jesus ressuscitou no jardim. O primeiro Adão morreu no jardim, o último Adão ressuscitou no jardim. O primeiro Adão cedeu à tentação no jardim, o último Adão, ele venceu a tentação no jardim do Getsemane. No jardim do Éden, o Senhor apenas visitava o jardim. Na viração do dia, o Senhor visitava o jardim. Mas o que é que acontece? Que quando Jesus veio, limpou a sujeira do jardim, o Senhor não veio só visitar o jardim, ele veio fazer morada no jardim. Ele veio fazer morada em mim, ele veio fazer morada em você, ele veio fazer morada na sua igreja. E você precisa vigiar e manter o jardim da sua vida fechado, para você não perder a presença do Senhor. Quem está sentindo a presença do Senhor aí? Estou sentindo o Senhor nesse lugar. Uma das coisas que você precisa entender, você como o jardim de Deus, que não quer perder a bênção descrita em Apocalipse 22 e 14, aquela árvore da vida, onde o homem não tinha mais o direito de usufruir do fruto dela, o homem agora vai ter o direito. Para você não perder o direito de usufruir do fruto da árvore da vida, você precisa fechar algumas portas. Você como jardim de Deus,
Eu, nós, porque a palavra fala com todos de forma geral. Ninguém aqui é anjo, nem arcanjo, nem querubim. Nós estamos precisando, todos nós, de uma advertência da parte do Senhor. Vamos entender, a primeira porta é a porta do coração. Ela tem que se manter fechada. Provérbios 4:23. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Segunda porta, a porta da intimidade dentro do seu lar. Esse sistema diabólico que faz as pessoas passarem um dia mostrando a sua vida, e isso vai dar em coisa ainda, viu? Porque rede social é usada para divulgar o evangelho, e é claro que nós ainda estamos na terra e não podemos ser demasiadamente santos. Tem momento que a gente posta uma foto, tem momento que a gente posta uma comunhão entre os irmãos, tem momento que a gente realmente tem que fazer uma divulgação, porque até eu estou no cartaz sem nem fazer questão, mas tem que ir. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de exagero. Fecha a porta da intimidade do teu lar, fecha a porta. Se você come pão com manteiga, pão com presunto, bebe Coca-Cola, não, ninguém quer saber do que você come. Vigia crente, vigia crente, vigia crente. O Senhor manda dizer que Ele não está aprovando você nisso. Você está fazendo porque você quer fazer, porque você tem o livre-arbítrio, e Ele não vai descer do trono dizendo para você não fazer. Mas se você prestar atenção que é Satanás, a serpente que está por trás de todo esse movimento, você vai fechar a porta. Você vai fechar a porta. A porta da intimidade dentro do teu lar, ela precisa ser fechada. A porta da tua vida conjugal, não está bem no casamento, procure pessoa sábia que não vai rasgar a sua vida por aí, para você contar o que você está passando, mas não fique falando sua vida por aí para todo mundo, porque você não é uma praça pública, você é um jardim fechado. E se está bom, para de fazer propaganda do teu marido, porque o marido é teu. Vigia. Deus não está nesse negócio. A porta da tua intimidade com Deus, ela deve ser fechada. Eu digo isso por experiência, porque ninguém nasce sabendo tudo. A gente vai passando por experiência para aprender. E eu tinha uma mania de sempre contar tudo que Deus usava os vasos para falar comigo. Eu contava para as amigas, eu dizia, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Aí o Senhor usou pessoas mais experientes para dizer, fecha a porta da tua intimidade com Deus. Porque a tua intimidade com Deus é com Deus. E é selecionada as pessoas que podem saber de fato o que Deus tem feito e o que Deus ainda vai fazer na sua vida. Então o Senhor está dizendo, Ele tem usado o vaso para falar com você. E você não precisa ficar falando para todo mundo que Deus usou o vaso para falar. Vigia, a tua intimidade com Deus é com Deus. Se fosse para todo mundo saber, não seria tua intimidade com Deus. É o teu segredo com Deus. Quando a mulher se coloca como jardim fechado, ela não está dando ocasião para que inimigos invasores entrem no jardim, pise nas flores, devaste tudo aquilo que foi plantado e que teve um investimento. Deus investiu muito na minha e na tua vida. Você acha que Deus vai deixar os invasores de privacidade entrar na tua vida, destruir, pisar nas flores e tudo aquilo que foi plantado com tanto investimento, com tanto cuidado, com tanto carinho? Eu quero dizer que não. Por isso que Deus está dizendo que a tua vida espiritual vai mudar daqui para frente. Porque se você é sábia, você vai ser mais sábia. E se você não tem agido com sabedoria, vai começar a agir a partir de hoje. Porque não pense você que todos podem ter acesso a um jardim particular. Se vier lobos disfarçados, seja quem quer que for, tentando entrar no jardim, o dono do jardim vai dizer, ei, peraí, aqui tem um limite, é daí para lá, você não pode colocar o pé aqui. Por quê? Porque aqui tem dono, porque aqui é uma propriedade particular. E o Senhor quer que você se sinta hoje querida, amada, porque se Deus está falando com você assim, é para você se sentir como você é, um jardim, conforme Isaías 58:11, é um jardim regado e cuidado pelo Senhor. Você é um jardim cuidado pelo Senhor. Todas as vezes que você abre a porta do teu jardim, por inimigo sujar o que Deus limpou,
Deus fica triste, como você ficaria, muito mais do que você, se você limpasse a casa e alguém entrasse jogando lixo dentro da tua casa. Agora, uma coisa eu fico feliz, é saber que se o inimigo é especialista em querer sujar o que Deus limpa, Deus é especialista em limpar o que Ele suja. O inimigo tem essa característica, ele sempre quer sujar o que Deus limpa, e Deus tem essa característica, ele sempre limpa o que o inimigo suja. E o Senhor me trouxe aqui para te falar que Ele vai limpar áreas da sua vida. Áreas da sua vida serão limpas. Conforme eu te falei, Jesus ressuscitou em um jardim, para nos dar o direito de sermos um jardim de Deus. E para termos novamente acesso à presença de Deus. E para se cumprir Apocalipse 2:7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa é a ministração. Eu quero fazer apenas uma oração de encerramento e quero chamar a cantora para ministrar o louvor daqui a pouco. Feche os seus olhos aí. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. A palavra de Deus, que é a maior autoridade de verdade sobre a terra. Não existe esse negócio de eu tenho uma palavrinha para você. Se a palavra de Deus não é palavrinha, Deus é um Deus de uma palavra só. E o Senhor liberou a tua palavra sobre a tua igreja, que é jardim fechado, Pai. A tua igreja, Senhor, onde o padrão do relacionamento da tua igreja contigo deve ser esse. O padrão é o jardim fechado, e a lição do jardim é: o mundo não deve ter acesso à nossa vida. O mundo não deve entrar para invadir a nossa vida, porque o inimigo é intruso. Ele que quer invadir a nossa privacidade, é ele que quer saber mais do que como convém. Ele é curioso, mas hoje ele está sendo derrotado pelo poder dessa palavra. E essa irmã, Senhor, vai aprender a ser jardim fechado, porque aquilo que se faz necessário em uma época globalizada como essa, nós não temos como fugir. Mas aquilo que não tem necessidade não será mais feito, porque o Senhor está tratando com pessoas nessa última hora, e o Senhor manifestará a verdade dele. E então vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve. Que o Senhor continue enchendo essa pessoa de discernimento espiritual, para que ela não se perca em sua caminhada. Levante a mão se você pode, jardim de Deus. Levanta a mão que eu quero repreender